Alô, família Plenitude, alô, povo de Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Ricardo, sou baixista na Igreja Plenitude em Cristo, que se encontra em Mar de Espanha. Muitos me conhecem, outros não. Mas eu aqui queria falar algo da parte de Deus para cada um de vocês. Que Deus me revelou esta manhã, algo que Deus tem tocado no meu coração para falar, e eu quero fazer esse vídeo. Espero que seja edificante, espero que você ouça com carinho e medite na palavra do Senhor. Eu queria estar lendo uma palavra introdutória para aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra em Eclesiastes 3. Você que tem sua Bíblia, você pode acompanhar depois e ler direitinho. Todo mundo, uma palavra conhecida, todo mundo conhece essa palavra. E eu queria estar lendo uma passagem, essa passagem, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Essa palavra, citada pelo pregador, ou Salomão, o rei de Israel, ela sempre me causou admiração e espanto ao mesmo tempo. Pelo que Salomão, no auge da sua idade, chega no final da sua vida e ele vê que tudo que ele viveu no meio, do povo de Israel, daquela nação, e a vida dele pessoal mesmo, ele olha para a sua vida e olha para o que ele conquistou e ele chega e diz que tudo é vaidade e corre atrás do vento. E ele deixa um legado para a sua posteridade. Uma frase, esse texto que eu acabei de ler, que diz que há tempo para todas as coisas. E quando eu leio esse texto, eu vejo o propósito de Deus em tudo. O propósito de Deus em todas as circunstâncias da vida do homem. Tanto no morrer como no nascer. Tanto no plantar como no colher. Ainda que, mesmo diante do tempo que faz com que tudo cresça, eu vejo o propósito de Deus nisso. O propósito de Deus dentro do tempo, desde o nascer ao morrer, Deus se mostra presente em todas as circunstâncias. Se nós formos pegar os textos bíblicos de Gênesis e Apocalipse, nós vemos o propósito de Deus em todas as circunstâncias do ser humano, da raça humana. Nós vemos que Deus está sempre colocando o propósito dele, o querer dele na vida do ser humano, na vida de cada um de nós. Deus, quando ele cria o homem e coloca o homem no Éden, o planta e diz para ele cultivar e tomar posse de tudo e dominar, eu vejo o propósito de Deus naquilo.
Eu vejo o propósito de Deus quando ele chama um homem em meio a uma nação corrompida, em meio a um mundo corrompido. Ele chama um homem para construir uma arca, não para matar a humanidade, porque esse não era o propósito de Deus no início, mas era para salvar a humanidade daquilo que ele iria fazer. No propósito de Deus, que era acabar com aquela corrupção que existia no mundo. Mas não era propósito de Deus que destruir a raça humana. Tanto é que ele salvou um homem, junto com a sua família, Noé. E junto com suas famílias, eles deram continuidade à raça humana. Então, não era propósito de Deus destruir a raça humana. Pelo contrário, o propósito de Deus era salvar. Porém, a raça humana que se levou à destruição. Eu vejo o propósito de Deus no meio do deserto. Ele chama um homem e diz para aquele homem: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O propósito de Deus era tirar Abraão no meio da sua parentela, de uma família idólatra, de um povo idólatra, de um povo que não o conhecia, e se revela a um homem e leva ele para um lugar ermo, um lugar deserto, e ali ele mostra o querer dele de fazer uma nação única dele, com o propósito de dizer: olha, eu te farei uma grande nação. Eu te farei uma nação igual a areia do mar, como as estrelas do céu. Eu te multiplicarei a tua descendência como a areia e como as estrelas do céu. Olha o propósito de Deus. Em todos os textos bíblicos nós vamos ver o propósito de Deus em tudo. Quando Deus pega o povo de Israel, meio à fome e meio à crise, ele levanta um menino e dá um sonho para ele, dizendo que ele seria maior do que as estrelas, do que a lua e o sol, maior do que as estrelas, ou seja, seria o maior da sua casa, e o leva cativo para o Egito, e depois transforma ele num governador, o segundo maior homem no meio da nação poderosa que era o Egito. E através disso ele consegue salvar os seus familiares, salva a mãe, salva os irmãos e leva eles, todos eles salvos, para a terra do Egito. Porque o mundo estava passando por uma necessidade, o mundo estava passando por uma grande fome, e Deus, dentro de um propósito, que ao nosso ver poderia ser ruim, seria cruel, seria um propósito que ao nosso ponto de vista seria estranho, porque José teve que ser preso, ser abandonado pela família, ser cativo, ficar preso 14, 15 anos, para depois então chegar a ser governador, para que então Deus, através do propósito dele, pudesse salvar, não ele, mas salvar a família dele. Se nós formos continuar lendo os textos bíblicos, nós vamos ver, há tempos e fora de tempos, Deus movendo o seu propósito, movendo a civilização humana para aquilo que ele quer fazer. Ainda que para nós, ao nosso ponto de vista, seja ruim. Porque se nós formos olhar a vida de Jó, havia um propósito de Deus, porque Satanás chega até Deus e joga, na cara de Deus. E Deus fala com ele: tu tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Deus diz: tu tem visto isso? E Satanás fica mais de balde, obviamente, ele serve a Deus. Tira tudo que ele tem, tu abençoa tudo que ele tem. Obviamente ele vai te adorar, tira. Ele tira todos os bens de Jó, tira a saúde, tira a sua família, mata os seus filhos, sua esposa
no meio de uma crise, acaba se desviando ou negando a Deus, chegando ao ponto de falar para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Mas mesmo nessa situação, mesmo numa situação contrária, ainda havia o propósito de Deus. Se você for olhar para Ana, tudo que ela queria da vida dela era um filho. Porque a sua rival dava mais filho para ela, para o marido dela, do que ela. E ela chorava, tinha uma tristeza no coração. Só que Deus só deu ao filho, a Ana, quando o propósito dela passou a ser o propósito de Deus. E aí Deus foi e abençoou ela com um filho que, na verdade, Deus usou aquele menino para ser profeta em Israel. E se você continuar lendo os textos de Gênesis e Apocalipse, você vai ver o propósito de Deus em tudo, no meio de várias circunstâncias, tanto nas boas como nas ruins. O propósito de Deus está aí, no meio dos textos bíblicos, na minha e na sua vida. Muitas das vezes não queremos ver isso, mas o tempo, como disse Salomão, ele nos mostra sempre que tudo era propósito de Deus. Que nada era por acaso, que Deus estava no controle, que Deus está no controle de tudo, de todas as circunstâncias da nossa vida. Só que até mesmo a situação que nós vivemos atualmente, há um propósito de Deus. Se você parar para analisar, se nós pararmos para analisar isso tudo que aconteceu, não só na nação brasileira, mas no mundo todo, se nós pararmos para analisar isso, há uma permissão de Deus, obviamente, isso é óbvio. Para nós que somos espirituais, isso é óbvio. Para quem não é, fica ainda meio confuso admitir esse tipo de coisa, mas para nós que somos espirituais, nós sabemos que há um propósito de Deus. Mas resta saber se as circunstâncias que nós estamos vendo é boa ou ruim. Vai do ponto de vista de cada um. Vai do seu ponto de vista, vai do meu ponto de vista. O meu ponto de vista é que ainda que pareça ser ruim, ainda assim é um propósito bom. Porque veja só, se não fosse essa pandemia, se não fosse toda essa crise mundial que tivesse acontecendo no mundo inteiro, acontecendo em cada sociedade, cada pessoa, hoje não pararíamos para refletir nos nossos erros, nas nossas falhas. Se não fosse o fato de hoje nós estarmos enclausurados, tendo que ficar dentro das nossas casas por causa de um vírus, por causa de um problema que pode nos matar, talvez você não daria mais atenção para sua família. Você continuaria naquela correria, naquela coisa que nós vivíamos no anterior a esse vírus, anterior a essa doença. Tudo isso é um propósito de Deus, amado. Tudo isso é um propósito e uma coisa que Deus quer é mostrar para a humanidade que Ele ainda é Deus e que Ele não mudou. Ele continua sendo Deus. Mesmo nas boas e nas más circunstâncias, porque o próprio Jó, quando a mulher dele amaldiçoou, ele disse assim, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele disse, nós temos recebido as coisas boas de Deus, não receberíamos também as más? Não receberíamos? Porque rejeitaríamos as coisas ruins, porque até nas coisas ruins há um propósito de Deus. Aí eu vejo pessoas murmurando, dizendo, porque agora não pode ter mais culto, porque nós não podemos ir para a igreja. Mas olha o propósito de Deus nisso. Você consegue enxergar o propósito de Deus nisso? Imagina você, uma mulher que apanha do marido, que é crente. Que é crente, que o marido é um beberrão, que o marido é um desviado, um marido que é um camarada que não aceita a palavra de Deus. Agora ela tem oportunidade através das lives. Olha o propósito de Deus.
de levar a palavra dele. Se ele não vai à igreja, Deus está levando a igreja para dentro da casa dela. Olha a oportunidade em meio a circunstâncias controversas. Agora você tem a oportunidade de levar a palavra para sua família, para aquele filho, para aquela filha que está desviada, aquele filho, aquela filha que nunca quis saber de Deus, de nada. Agora você, através da tecnologia, você tem a oportunidade de levar a palavra de Deus para dentro da sua casa, já que eles não vão na minha casa. Olha o propósito de Deus. Eu vou à casa deles, eu vou levar a minha palavra até eles. Já que através da minha serva, através de você não está conseguindo através das tuas palavras, então Deus está usando a tecnologia de alguma forma para poder levar a palavra de Deus. Olha que coisa tremenda, amado. Olha que coisa maravilhosa o que é Deus, o que Deus faz por cada um de nós. Dentro do tempo, dentro do momento dele, no querer dele, dentro da vontade dele. Há tempo para todas as coisas. E é o tempo de Deus se mostrar como Deus. E se mostrar dizendo, eu ainda sou Deus. Eu não mudei, eu continuo sendo eu. Era ontem, eu sou hoje, você é o eternamente. Porque Deus, ele não muda. O ser humano muda, as pessoas mudam, as circunstâncias da vida mudam, mas Deus não muda nunca. A palavra dele é imutável. Continua sendo ele, a palavra dele não muda. Nenhuma vírgula, nenhum tio vai mudar da palavra dele, vai ser tirada, vai tudo ser cumprido. E ele está no controle de todas as circunstâncias da nossa vida. Há tempo para todas as coisas? Há tempo, mas há propósito para todas essas coisas. Tanto no morrer, como no nascer. Como no plantar, como no arrancar fora. No abraçar, no beijar, no amar. Na derrota ou na vitória, amado. Há propósito de Deus. E Deus está no controle disso tudo. Então não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade daquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje. Daquilo que Deus quer fazer na sua vida amanhã. O que Deus pode fazer na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Não perca a oportunidade. É tempo de arrependimento. É tempo de se converter. É tempo de reconhecer os nossos erros e mudar. Mudar as circunstâncias da nossa vida. É tempo. E Deus, ele chama cada um de nós para o propósito que nós temos diante da palavra dele, que é levar a palavra dele para todas as pessoas. E nós temos que estar atento aos sinais daquilo que Deus quer fazer. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu espero que você entenda de que tudo está dentro do controle de Deus. E que ele tem um propósito para cada coisa e para cada pessoa. Mesmo diante de todas as circunstâncias, diante de tudo, ainda que seja bom ou ruim, Deus tem um propósito. Acredite nisso. Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus.